Essa noite, queridos, essa semana, né? O Senhor, Ele falou muito ao meu coração com relação do propósito da igreja. E eu creio que nessa noite eu quero compartilhar com você muito mais do que uma mensagem, mas uma reflexão sobre o que nós, como cristãos, precisamos entender com relação ao propósito de Deus e o reino dele sobre essa terra. É interessante que eu creio que todos nós um dia pensamos nisso, de termos uma vida ideal, uma vida sem necessidade, sem você se preocupar com Pix, sem você se preocupar com boleto bancário ou com conta de luz, ou se você vai ter condições de você chegar ao final do mês, você pagar ali suas contas. Talvez você pense numa vida que você tenha condições de você abrir sua geladeira e encontrar ali tudo aquilo que você precisa. Ou seja, uma vida sem preocupação. Você participar de uma igreja onde que milagres acontecem, onde o pastor é um pastor que conhece toda a palavra e sempre terá uma palavra que se encaixa mediante aquilo que você busca de Deus. É interessante que esse local já existiu. Esse local chamava-se Jardim do Éden. Imagine num lugar, queridos, aonde que não havia necessidade. Um lugar que não tinha tristeza, não tinha desânimo, não tinha cansaço, não tinha preocupações. E aonde que tinha ali um pastor que tinha uma igreja que cultuava todos os dias. Uma igreja que era uma igreja de duas pessoas, Adão e Eva. Que coisa tremenda. Quando nós paramos para pensar sobre esse local, um local de paz, um local de alegria. Não havia tristeza, não havia dificuldades, não havia limitações, não havia preocupações. Mas quando nós pegamos o contexto histórico, você vai ver que Deus ali, Ele cria uma família, aonde que naquele espaço do jardim, Ele se propunha ser um Deus provedor. Interessante que quando nós falamos de um Deus provedor, é aquele que sabe todas as necessidades. Uma família, né, quando é uma família bem estruturada, né, com seus papéis bem definidos dentro de casa, o filho não precisa falar: pai, acabou o biscoito, acabou o leite. A esposa não precisa falar: acabou o gás. Porque ele, de alguma forma, ele vai estar sempre atento a todas as necessidades do lar e vai estar sempre provendo. Então isso é a característica, né, de uma pessoa provedora. E Deus no jardim, que mostra que o propósito de Deus é muito claro quando vê, né, quando cria um casal e coloca num jardim e começa a ter um relacionamento com esse casal de provedor. Então isso mostra que Deus, o desejo dele era o quê? Ter uma família. E às vezes nós pensamos: não, eu tenho que estar na igreja para adorar, eu tenho que estar na igreja, né, para buscar a presença do Senhor. Mas quando nós começamos a entender todo o propósito da Bíblia, começamos a estudar, você vai ver que vai além disso, porque Ele quer ter conosco um relacionamento. Mas a história conta, né, que nessa caminhada lá do jardim, entra lá um personagem que começa a soprar lá no ouvido de Eva, depois de Adão, e leva eles a
sentir o desejo de uma independência. Quando o diabo ele chega para Adão e fala assim, ó, eu tenho certeza que se você for igual a Deus, você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida na vida. E ali eles acreditam, né, na voz daquele que soprou no ouvido deles, e simplesmente eles quebram um princípio, né, o princípio de família, de relacionamento, e eles buscam a autossuficiência, eles buscam ali o controle, a autonomia de Deus. Ou seja, eles naquele momento falam, não, eu quero agora andar com as minhas próprias pernas. Eu não quero andar de mão dada. Eu quero tomar conta da minha vida. É como o filho, né? Aquele filho pródigo que fala, pai, me dá tudo que tem, eu vou embora de casa. Eu quero viver a minha vida. Eu não quero mais estar debaixo da sua cobertura, das suas orientações. Eu quero viver as minhas próprias experiências. E foi assim que aconteceu. Só que quando o homem ele rompe essa relação com Deus, ele deixa de ser um filho amado, dependente do pai, e passa a viver buscando a sua satisfação. Ele começa a buscar uma vida fora da presença do pai, fora da presença de Deus. E automaticamente, aquele Deus que coloca aquele casal no jardim para se relacionar como família, como sendo um Deus provedor, ele passa a ser um Deus supridor de desejos. E aí começa a vir a decepção. O homem começa a se decepcionar. Porque agora não é mais um Deus, né, que provê as necessidades. Mas o homem começa a ver um Deus desculpa. Eles começam a ver um Deus que pode suprir a sua vontade. Não é um Deus que anda lado a lado com o homem e com essa caminhada ele começa a observar o que você precisa e começa a prover. Mas agora não, agora Deus olha o homem como aquele que precisa fazer a vontade dele. Ou seja, Deus ele tem que se encaixar com os seus desejos, com a sua vontade. E a questão é que quando o homem começa a pensar assim, queridos, começa a vir na decepção. Porque não é que Deus não faça, não é que Deus não é Deus de milagre. Mas Deus não criou o homem para esse propósito. O homem foge do propósito de Deus. E nem sempre ele vai suprir tudo aquilo que você quer. Tudo que você espera. E aí o homem começa a se decepcionar com Deus. Ah, mas Deus não fez isso, Deus não curou. Deus não me deu o carro que eu queria, ou o cargo que eu queria. E pensando sobre isso, eu quero ler com vocês Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em seus vossos próprios prazeres. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz:
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de podermos compartilhar da tua palavra e buscar, ó Deus, em meio, ó Deus, a sua revelação, Deus, o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Eu creio, Deus, que quando nós, ó Deus, conseguimos entender, ó Deus, o propósito a qual nós fomos criados, para que nós nascemos e estamos aqui, ó Deus, nós conseguimos, ó Deus, ter uma vida completa na tua presença, porque o Senhor, ó Deus, nos faz ser filhos amados. E tu, como Pai, Deus, o Senhor sempre vai prover as nossas necessidades. Então, que nós possamos compreender nessa noite qual é o nosso papel na história da humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, pensando, sobre o propósito de Deus e pensando sobre um Deus provedor, um Deus que provê as nossas necessidades, nós precisamos parar para refletir qual é o nosso entendimento, ou qual tem sido o nosso posicionamento com relação a Deus. Quem é Deus para cada um de nós? Deus, ele tem sido um Deus provedor, que você descansa no Senhor, ou será que Deus, ele é somente um supridor dos seus desejos, das suas vontades? E pensando nisso, quando nós trazemos à luz da palavra de Deus, eu quero primeiramente pensar o que acontece quando Deus deixa de ser provedor e vira apenas um supridor de desejos humanos. Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: e quando pedem não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Queridos, a dificuldade não é pedir, é como pedir e para que nós estamos pedindo. Quando a nossa relação, queridos, com Deus, ela se resume somente em pedir coisas, isso revela o nosso coração. Isso, na verdade, revela qual é a nossa posição. Se somos filhos ou somente vemos Deus como aquele que, como um patrão, ele precisa suprir as suas necessidades. Porque quando nós temos o Deus somente para suprir, isso revela o nosso coração que nós estamos só buscando os interesses pessoais. Nós só vemos Deus como aquele gênio da lâmpada mágica, que ele está aqui para suprir o meu desejo, a minha vontade. E aí, quando não acontece, eu faço pirraça. Não vou mais na igreja. Eu não vou mais orar. E aí, automaticamente, nós começamos a negociar. Muitas vezes, queridos, as nossas orações, elas são negócio. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou adorar, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou na igreja, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor na madrugada. Se o Senhor fizer o que eu quero, se o Senhor realizar os meus sonhos, os meus projetos, a minha vontade. E como eu falei, queridos, isso vai gerar frustração.
Porque nem sempre os seus projetos e seus sonhos, eles estão em conformidade com a vontade de Deus. Nem sempre as nossas orações, elas são orações que realmente vão trazer o benefício que nós muitas vezes entendemos que é o melhor para a nossa vida. E aí nós podemos ser frustrados. A questão não é que Deus falha, Deus não falha. A questão é que Ele, muitas vezes, Ele não vai ser cúmplice dos seus projetos pessoais. E muitas vezes são projetos egoístas. Pensa somente em você mesmo. Quantas vezes nós listamos desejos, oramos, mas são desejos que não estão alinhados com a vontade de Deus. E aí eu te pergunto, você tem buscado o quê? O coração de Deus ou a mão de Deus? É diferente. Porque às vezes você quer que Ele trabalhe para você. Às vezes você quer que Ele faça o que é a sua vontade. Queridos, precisamos entender que Deus, Ele não é o nosso servo, o nosso escravo espiritual. Não foi para isso que Deus, Ele salvou a humanidade e Ele vem salvando a humanidade ao longo dos anos. Não é para isso. Ele está aqui sim para prover as suas necessidades, Ele está aqui para realizar até os seus sonhos. Mas nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. E aí eu tenho uma pergunta a fazer para você. O que você faz hoje? Edifica o reino de Deus em alguma área? Porque tu imagina bem, se o desejo de Deus é de nós sermos família, o propósito de uma família é reproduzir para que nasça mais filhos, né? Não é assim que nasceu as cidades? Né? Começou numa família, da família um povoado, de um povoado, né? um local maior, e nasce uma cidade. Não foi assim que aconteceu em Minas Gerais, principalmente? Quantas cidades nasceram de uma família? E ali foi-se o quê? Reproduzindo filhos, né? A família foi aumentando ao ponto de nascer uma cidade. E no mundo espiritual não é diferente. Então, quando nós entendemos o nosso papel como filhos dessa família, nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa reproduzir Cristo aonde nós estivermos. Ou seja, reproduzir novos filhos através da nossa conversa, através do nosso trabalho, através do ambiente onde nós estamos. E aí nessa reprodução, interessante, né? Que eu estava aqui agora, Deus estava ministrando no meu coração. Porque é assim que acontece, né? O processo de gerar um filho, né? Precisa primeiro ter um relacionamento. Esse relacionamento vai gerar uma intimidade. Essa intimidade vai gerar uma semente. Essa semente, ela vai levar um tempo de crescimento. Esse tempo de crescimento vai gerar uma criança, e essa criança vai nascer e se tornar um adulto. Então, trazendo, né, para nosso dia a dia, esse processo precisaria ser uma realidade, espiritualmente falando. É como eu chegasse, né, num ambiente onde eu não conheço as pessoas,
E ali eu vou gerar uma intimidade, de uma intimidade eu vou jogar uma semente de Cristo, e eu vou cuidar daquela semente para que ela possa crescer num ambiente favorável. E ali vai ter um tempo de eu cuidar daquela pessoa, até com que aquela pessoa nasça. Vocês estão entendendo? E esse é um processo que ele cabe em todas as áreas da nossa vida. Em todo momento da nossa vida. Aonde nós estivermos. Que seja no trabalho, que seja na escola, que seja no dia a dia. A questão toda é nós entendermos que Deus, Ele está aqui não como supridor, mas como provedor. E nós precisamos parar de pensar que eu vou na igreja porque eu vou ganhar. Eu vou na igreja porque eu vou ter. Eu vou na igreja porque se eu der os meus melhores louvores... Não, queridos. O filho não precisa disso. Quando nós somos filhos, nós temos tudo. Tudo está no nosso alcance. Como filhos, queridos, nós temos a liberdade de abrir a geladeira da nossa casa e pegar lá um copo d'água, um lanche que está lá dentro, porque você tem liberdade. Você é filho. Ou seja, para os filhos, queridos, está tudo no alcance já. E a questão toda, né, dessa busca, dessa visão de olhar a Deus somente como aquele que pode suprir, é porque às vezes nós não entendemos ainda que nós somos filhos. E aí você fica nessa petição: Deus me dá, Deus me dá. Esses dias eu estava conversando com a Yara, lá na África, né? A Yara, ela tem lá um trabalho com crianças, e hoje ela tem um orfanato. Eu até botei um vídeo, né? Vocês assistiram o vídeo? E aí eu estava conversando com ela, eu falei: Yara, eu estava pensando aqui, né, que ela pediu oração e tudo. Eu falei: Yara, eu estava pensando aqui que eu vou orar. Porque se eu for orar para Deus te proteger, é como eu estivesse falando assim para Deus: Deus não protege, Deus se esqueceu da Yara. Deus não protege ela. Eu falei: puxa, uma oração assim eu não posso orar. Porque eu estou falando para Deus: Deus, tu esqueceu da Yara. E não é verdade. Ela está lá, ela está coberta pelo Espírito Santo, ela está protegida, ela está cuidada. Então eu não preciso ficar lembrando Deus para cuidar dela. E eu comecei a perguntar a Deus: Senhor Deus, como é que eu vou orar por ela? Vocês estão vendo como é que às vezes a gente ora? Às vezes a gente ora por uma pessoa que parece que Deus não está cuidando. Claro que Deus está cuidando, gente. É as nossas inseguranças com relação a Deus que muitas vezes nós fazemos esse tipo de oração. Deus cuida do meu filho. Gente, Deus está cuidando já do teu filho, não precisa se preocupar não. Talvez o que você precisa pedir a Deus é falar: Senhor, abra o entendimento do meu filho. Não deixe meu filho se desviar. Não deixe meu filho se perder. Agora fala de cuidar, Deus, claro que Deus está cuidando. Deus cuida dos nossos, isso é certo. E às vezes nós estamos orando, né, como Deus está muito distante ou aquém da nossa vida e da nossa realidade. Isso não é verdade, gente. Deus, Ele cuida de cada um de nós em detalhes. Em detalhes. A questão toda é que muitas vezes nós só olhamos Deus como aquele que pode suprir. E Mateus 6,33 diz: portanto, põe em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Queridos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos o reino dele em primeiro lugar, não há espaço para frustração. Sabe por quê? Porque nós entendemos que Ele está no controle de tudo.
até aquela topada que tu arrancar a unha do pé. Mas Deus está no controle. E talvez era o meio que Ele te parou para você não andar mais um passo e cair no buraco e até morrer. Então nós começamos a entender, queridos, que as portas que se fecham, Deus está no controle. Nós começamos a entender, né, que até aquele resfriado que você tem que ficar em casa alguns dias, Deus está no controle, que você precisava descansar o teu corpo. Talvez você está trabalhando muito. E aí a gente começa a entender o propósito de Deus na nossa vida. Porque se Ele é o provedor, Ele conhece as minhas necessidades. Não que eu não possa falar com Ele, falar, Senhor, olha só, poxa, estou precisando essa semana aí, poxa, de um serviço que eu preciso pagar umas contas. Pode bater um papo com Deus sem problema nenhum. Apresentar a Ele as suas necessidades, isso não é problema. Mas às vezes nós ficamos insistindo em coisas que Ele já provê, Ele já é Deus da sua vida. E quem vive como filho, queridos, experimenta descanso. Quem vive como filho, ele experimenta provisão. Ele experimenta cuidado, direcionamento, sentido na sua vida. Você não fica perdido, porque Ele fala ao seu coração. E às vezes, nessa coisa de ver Ele somente como aquele que pode suprir, você vê Ele muito distante, então você só conversa com Ele na sua necessidade. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar. Orar é conversar com Deus todo o tempo. Por isso que eu falo com vocês, se você me ver falando no carro sozinho, eu não fiquei maluco. Eu tenho muito hábito, né? Às vezes eu estou no carro, estou ali... Às vezes eu até vejo assim, né? Às vezes o carro dá uma paradinha, eu passo assim, alguém passa na rua, olha para mim meio assustado, e não vê ninguém do lado, né? Mas eu estou falando com Deus, eu estou batendo um bom papo com Ele. Eu tenho um bom relacionamento com Deus, graças a Deus. Eu tenho Ele como meu amigo, como meu confidente. Porque é isso que o Senhor quer, é ter esse relacionamento conosco. Mas a questão é que muitas vezes nós queremos as bênçãos do reino de Deus, mas nós não queremos viver os princípios do reino de Deus. Esse é o questionamento. Essas que são as frustrações. Querem o cuidado do pai, mas não querem a responsabilidade de ser filho. Porque filho também tem a sua responsabilidade. Mas às vezes nós só queremos a bênção. Então, queridos, viver o reino de Deus é aceitar a paternidade de Deus. É aceitar que Deus, Ele é aquele que não somente está com as suas mãos sobre as nossas vidas, mas é o Deus que nós podemos confiar nele, que nós podemos entender que Ele tem o melhor reservado para cada um de nós. É aquietar o nosso coração e saber que o reino dele, ele não está ao redor dos nossos desejos e das nossas vontades. Como eu falei, Ele não é o gênio da lâmpada mágica. Mas é nós que precisamos entender qual é o propósito do reino. Porque aí as portas se abrem. Eu não sei quantos já leram ou ouviram testemunhos de missionários que precisavam de algo que naquele momento era impossível, mas eles oraram a Deus e as portas se abriram. Existe um livro, não lembro agora o nome, mas é de um missionário que ele levava a Bíblia para um país que não podia entrar Bíblias. E diz que um belo dia ele foi parado numa barreira e a mala do carro estava lotada, cheia de caixa de Bíblias. E era um país onde quem era pego com Bíblia
muitos eram presos e outros mortos. E ele ali, ele começa a interceder, falou: poxa, Senhor, eles vão me matar, vão me prender. E aí pararam ele, mandaram ele abrir a mala. Ele abriu a mala e disse que os soldados foram lá, observaram que estava na mala, chegou na frente dele e falou assim: você está levando essas caixas de tomate para onde? Gente, que Deus é esse, gente? E ele passou. E a única coisa que aquele soldado viu era a caixa de tomate. E Deus é esse. Mas quando nós estamos dentro do propósito dele, milagres acontecem. Portas se abrem. Queridos, a vida fica mais suave. E é isso que precisamos entender. E precisamos tomar cuidado, ao construir projetos fora do reino e fora da vontade, do desejo de Deus e principalmente desse contexto familiar que Deus ele quer de cada um de nós. Em Provérbios 19, 21 diz assim: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Queridos, o mundo, a sociedade, ele nos empurra para vivermos os nossos sonhos, os nossos ideais. E por isso que às vezes nós recebemos, porque muitas vezes são situações egoístas, que nós só estamos pensando em nós mesmos. E são ideais desconectados com a vontade de Deus. São ideais que Deus não está nesse negócio. É só a minha vontade do meu coração, porque você nunca perguntou a Deus: Senhor, é vontade eu ter esse negócio? É vontade eu ter essa empresa? É vontade estudar? É da tua vontade, Senhor. Porque quando é da vontade de Deus, Deus começa a abrir portas. E aí você começa a ver milagres. Aí você fala: poxa, mas hoje a economia está ruim, o país está passando por isso, e você vai prosperar. Mesmo em meio a toda a situação econômica que o país esteja passando, você vai prosperar, porque quando é a vontade de Deus, Deus faz acontecer. E é isso que a gente precisa estar atento. Se aquilo que nós estamos fazendo hoje está dentro desse propósito da vontade do Senhor. Quantos negócios nós fazemos que dão errado? Porque não era o propósito de Deus, não era a vontade de Deus. E por outro lado, às vezes você faz uma coisa tão comum, tão simples, e o negócio dá certo. Eu lembro quando eu iniciei a minha caminhada, profissional, eu trabalhei dentro de algumas profissões. Eu tenho muita profissão, se for falar, pontuar aqui, eu sei fazer muita coisa. De pedreiro, a bombeiro, a estofador, e desenhista, trabalhei com malha, mas nada deu certo. Quando eu encontrei a mecânica de moto, gente, eu me encontrei. Ali Deus começou a abrir portas. Ali Deus começou a abençoar. Por quê? Porque ali era algo que estava na vontade do Senhor. E não era cristão. Tive loja, tive oficina, prosperei. Então, queridos, a gente precisa entender que muitas vezes, algo que você está fazendo não está dando certo, porque você ainda não é o diabo, não. Às vezes a gente até coloca a culpa no diabo, Mas às vezes você está insistindo numa situação que não é a vontade de Deus. Deus tem algo melhor, algo maior para a sua vida. Deus quer te levar mais além. E aí nós ficamos impedindo o agir de Deus. E às vezes você continua insistindo em algo que não vai dar certo. E aí isso vai gerar ansiedade,
vai gerar esgotamento, frustração. E sabe por quê, queridos? Porque não fomos criados para viver fora da família de Deus. Deus nos criou para ser família, para ser provedor. Quantos aqui têm o hábito de, antes de sair de casa, falar: Deus, o que tu quer que eu faça no dia de hoje? Você já sabe o que você tem para fazer. Sabe que tu tem que ir para o trabalho, você sabe o horário que você tem que chegar, você sabe disso tudo. Mas quantos aqui têm essa dependência do Senhor, querido? Porque talvez nesse processo, não é que Deus não vai falar assim: ó, Milena, hoje você não vai para o trabalho. Não, mas nesse processo Deus vai falar assim: Milena, toma um outro caminho para ir para o trabalho. Porque talvez aquele caminho que você ia passar teria um acidente. Mas às vezes nós não nos preocupamos com isso. Porque Deus para nós muitas vezes Ele é somente o supridor e não o provedor. Nós não nos sentimos família de Deus. Nós só temos Deus para que Ele venha suprir a nossa necessidade. Quantas pessoas estão correndo atrás de sucesso, dinheiro, estabilidade, reconhecimento, mas estão perdendo a comunhão, estão perdendo a paz, a alegria, o sentido da vida. Quantas pessoas o trabalho dela é peso, às vezes até ganha bem, mas trabalha mal-humorado, chateado, aborrecido. Eu vou chutar, não sei, posso estar enganado, mas eu acredito que hoje quase que 100% das pessoas, vamos botar aí 95% das pessoas, trabalha naquilo que não gosta. Só trabalha porque tem que suprir a necessidade da família. Só trabalha porque precisa levar o dinheiro para dentro de casa, mas não faz por amor. E tudo que você não faz por amor, queridos, isso aí vai gerar insatisfação. Aí tu vai falar: puxa, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Meu Deus, segunda-feira é o pior dia da semana para mim. Quantos já ouviram falar isso? Mas, gente, quando você trabalha no que você gosta, é segunda, é terça, é quarta, para tu tá tudo bem, tu quer fazer, tu gosta do que tu faz, tu tem prazer no que tu faz. Quando você não pensa assim também: sexta-feira, gente, tô doido que chega sexta-feira. Hoje é domingo ainda, mas você já fica na expectativa da sexta-feira já, né? Para terminar a semana. E aí você faz de qualquer maneira, você faz mal feito, e aí você faz porque você precisa. E aí sabe o que acontece, gente? Geralmente a pessoa não cresce. Por que vocês acham que há pessoas que até trabalham sábado e domingo e nem se importa, isso não faz mal para eles? Sabe por quê? Porque gosta do que faz, tem prazer no que faz. E quem tem prazer no que faz, querido, vai crescer, porque a pessoa não tem dia, não tem tempo, e aí a pessoa vai se destacar naquilo ali, com certeza. Ela vai fazer o melhor, vai fazer bem feito, ela não vai fazer de qualquer maneira. E aí automaticamente Deus vai abençoar, sabe por quê? Tudo que nós fazemos por alegria, a Bíblia fala assim, ó, tudo que você faça, faça como você estivesse fazendo para Deus. Eu lembro que quando eu trabalhei de mecânica de moto, o pessoal trazia moto do Rio, de Araras, né? Vinha lá de Araras, o pessoal lá de Araras trazia moto para mim aqui no Retiro. Mas eu tinha prazer, eu amava o que eu fazia. Eu não tinha horário, a pastora, né? Quantas vezes eu entrava madrugada dentro consertando moto. E para mim não tinha problema nenhum, porque eu tinha prazer. Eu amava o que eu fazia. Era sábado, domingo, e não tinha problema comigo isso.
porque eu amava o que eu fazia. E graças a Deus fui bem sucedido. E esse é o segredo, queridos. Esse é o segredo. Quer ser bem sucedido? Primeiro você tem que buscar saber o que você ama fazer. Você tem que se encontrar nisso aí. E aí automaticamente você vai fazer bem feito. Você vai se dedicar, você vai se especializar, você vai estudar, você vai se aprofundar e automaticamente você vai se destacar. Isso é inevitável. Você vai escutar os conselhos, as orientações, porque às vezes quem está de fora, ela tem uma percepção melhor do que você que está dentro. E você vai querer fazer o teu melhor. E automaticamente Deus vai te abençoar. Mas a pergunta que eu te faço hoje é: vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se hoje Deus dissesse: entrega-me seus projetos, seus sonhos, você estava disposto a segui-lo? Porque um dia Deus falou isso para mim. Eu entreguei os meus sonhos, os meus projetos, mas Ele me levou muito mais além do que eu imaginava e pensava. Nunca imaginei estar aqui pregando. Eu era um mecânico de moto, gente. Tímido. Para falar assim em público eu não conseguia. Mas no dia que eu entreguei os meus projetos a Ele, Ele começou a manifestar o poder dEle sobre a minha vida. Eu entendi, queridos, o que é ser família de Deus. Eu entendi o que é um Deus provedor, não supridor dos meus desejos, mas aquele que prover aquilo que eu preciso. Por isso que Ele fala que Ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Ele provê. E aí nós podemos o quê? Descansar. E aí eu te pergunto nessa noite: você está vivendo como filho? Você se sente pertencente à família de Deus? Você tem visto o cuidado do Pai? Ou você só tem buscado Ele para resolver problemas? Quem é Deus para você? Quem é Deus? Porque olha só, Deus hoje Ele está nos levando a um outro nível. Não sei se você está conseguindo alcançar, mas Deus hoje Ele está te levando a um outro nível. Deus nessa noite Ele já falou sobre a sua família pessoal, suas amizades, a sua empresa, os seus relacionamentos, os seus sonhos, os seus projetos. Ele está te levando para um outro nível. E se você entender e se encaixar, queridos, Ele vai prover tudo o que você precisa. No momento que os teus projetos estejam dentro dos projetos dele. E como é que eu penso nisso? Interessante que o pastor Darcy, a gente tivemos uma conversa, tomando um caldo lá embaixo, ele falou algo assim que foi um gatilho para mim, né? Ele falou comigo assim, ó, existe praticamente dois grupos na igreja, o CLT e o empresário. Interessante o que ele falou, foi muito espiritual o que ele falou. E ele falou o seguinte: o CLT, ele sempre vai ajudar a igreja, ele tem ali sua oferta, seu dízimo, ele é fiel. Mas o empresário, Deus vai levar ele muito mais além, para que ele possa abençoar numa proporção muito maior ainda. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque quando o empresário entende o papel dele no reino de Deus, o propósito dele, ele vai se tornar como um empresário, dono lá da Colgate, né? Que ele dá 90% para a igreja e fica com 10%. O dízimo dele não é 10%, é 90%.
Só que o 10% dele é milhões, né? Mas ele entendeu o propósito. O coração dele não está nele mesmo, em suprir as suas próprias necessidades, em suprir os seus próprios desejos. Mas ele entendeu que o que Deus está dando a ele é para que o reino dele cresça e seja edificado. Você está entendendo isso? Gente, isso é muito profundo. Quando ele falou aquilo assim, puxa, eu falei, rapaz, coisa tremenda que ele falou aqui. Talvez ele nem percebeu o que ele falou, né? Foi numa conversa. E às vezes você fala, eu quero ser empresário, mas talvez ainda o teu propósito, tua empresa ainda não está nos planos de Deus. Porque se tiver, Deus vai fazer crescer. Deus vai expandir. E você tem que se preparar para o crescimento. O que Deus quer falar conosco nessa noite é que nós precisamos voltar um ambiente de família. A dependência de Deus. Adão deixou de ser obediente e ter um Deus provedor para agora ter um Deus que somente possa servi-lo nas suas vontades. Mas Deus, Ele quer restaurar isso através de Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. E hoje Deus, Ele quer nos restaurar como família. E nós precisamos entender o nosso papel hoje como família de Deus. O plano de Deus, ele nunca falhou, queridos. E Ele busca os verdadeiros adoradores, o que adora a Ele em espírito e em verdade. E somente aquele que entende o papel como família pode adorar Ele em espírito e em verdade. Porque você não adora a Deus por aquilo que Ele vai te oferecer, mas por aquilo que Ele é. Independente se Ele me deu ou não, se Ele me cura ou não, se eu tenho o que eu quero ou não, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Ele vai continuar sendo o Senhor da minha vida. E eu entendo que se Ele não me deu é porque Ele não quis me dar. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho trabalhado, eu tenho, estudado, mas talvez ainda não é o tempo. Ele está amadurecendo algo melhor para a minha vida. Talvez Ele quer me levar numa outra direção. Talvez Deus, Ele está abrindo uma outra porta para mim. Que às vezes nós não entendemos e até questionamos. Mas o Senhor fala para você nessa noite, aquieta-te o teu coração. Aquieta-te o teu coração. Continue fazendo a sua parte. Continue trabalhando, continue estudando, continue conquistando, continue. Mas aquieta-te o teu coração. Saiba que o Senhor, Ele está no controle. Deus é Deus, queridos. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente.